Senhor Jesus, ó Senhor, essa noite, Senhor, vem nos agraciar com a tua presença. Senhor, vem falar por nós. Fala por mim, Senhor. Ó Senhor, essa noite nós queremos tocar na tua pessoa. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa ser rico para conosco essa noite, nos dando uma visão clara da tua vontade, do teu trabalhar em nós. Senhor Jesus, o Senhor pode nos capacitar a entender a tua palavra, a compreender aquilo que está no teu coração. Senhor Jesus, nos ajuda essa noite, Senhor, a entendermos mais essa lição dos fundamentos da fé cristã. Irmãos, Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. Eu vou dar início agora, então, à lição 9, do volume 2. O título é O Plano de Deus, parte 4. Então, nesse item, nós vamos vamos ter algumas questões a responder. A primeira delas é: o que é um selo? A segunda é: seus pensamentos, palavras e ações têm o selo de aprovação de Deus? Você já penhorou algum objeto? O que significa antegozo? Como ter certeza de que Deus vai cumprir o que prometeu? Então, irmãos, o selar e o penhor do Espírito é o tema dessa lição que nós vamos ver. O tema principal dessa lição que nós estamos vendo. E para nós respondermos a essas questões, nós também vamos ter aqui 6 pontos, 6 tópicos. O primeiro deles é mais itens das bênçãos espirituais. O segundo é o selar do Espírito. O terceiro, selar constante. O quarto, o penhor do Espírito. O quinto, penhor amostra antegozo. E o sexto, o selar e o penhor do Espírito em nossa experiência. Então vamos começar pelo mais itens das bênçãos espirituais. Nas 2 lições anteriores, vocês viram 4 itens das bênçãos espirituais, não é? O primeiro é a escolha de Deus Pai, o segundo, a predestinação de Deus Pai, a terceira, a redenção do Deus Filho, e a quarta bênção, o encabeçamento do Deus Filho. Então, esses 4 itens das bênçãos espirituais que vocês viram nas aulas passadas. Mas nessa lição nós veremos mais 2 itens das bênçãos espirituais, que serão o quinto, o selar do Deus Espírito, e o sexto, o penhor do Deus Espírito. Então, irmãos, Deus Pai fez o plano, Deus Filho o cumpriu e o Deus Espírito aplica a nós, nos selando e dando o seu penhor em nosso coração. Vamos ver agora o selar do Espírito. Vamos ler agora Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, esse versículo de Efésios 1:13 nos mostra que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, o que é um selo? Vamos definir o que é um selo. O selo, ele é um indicador de autenticação. É um lacre ou marca de propriedade de posse. E ele também, agora a gente vai ver algumas imagens que vão nos ilustrar o que é um selo. Aí fica mais claro para vocês entenderem o que é um selo. Vamos lá. Então aqui vocês estão vendo essa primeira imagem, é um sinete. Essa peça superior, que provavelmente de bronze, que tem uma estampa
gravada nela. E embaixo você pode ver que tem um envelope. E aí essa cera foi derretida nesse cadinho e ela foi derramada como um lacre de segurança em cima desse envelope e posteriormente o selo é aplicado em cima e você vai ter a estampa, né, dessa imagem que está no sinete. Então, irmãos, isso indica que esse envelope, quando chegar à pessoa que o vai receber, ela tem o lacre como uma segurança e a imagem que indica de quem está vindo, né? Quem que é o que está enviando esse envelope. Então, esse é um sinete. Vamos ver uma outra imagem de um sinete também, essa daqui. Até parece que é um sinete religioso, eu achei isso na internet, né, no Google. Ele tem uma imagem e essa imagem, quando é pressionada sobre a cera quente, ela grava essa imagem na cera. Agora, existem outras coisas que são marcadas também para indicar a propriedade. Vamos ver um animal aqui, um gado, né, um boi. Então aqui está o JV. Provavelmente as iniciais do proprietário desse animal. Foi gravado no couro, né, na pele desse animal. Então, por onde ele andar, todos vão saber que esse animal pertence a essa pessoa. Agora, nas questões de documentos, aqui vocês estão vendo uma cédula de identidade, é uma cópia. É uma cópia da original. Então, aqui, quando você vai autenticar essa cópia, o tabelião vai olhar a original, vai tirar a cópia e vai colocar esse selo de autenticação, indicando que essa cópia ela é idêntica à original. Correto? E ainda tem mais um documento que eu selecionei aqui, que é o documento de transferência de veículos, né? Todo mundo conhece. E aqui o tabelião vai reconhecer a autenticidade da firma, da assinatura da pessoa. Né? Foi apagado aqui em cima, mas ele indica com essa mãozinha que aquela assinatura é verdadeira. Né? Ele reconhece que essa assinatura é do proprietário do veículo. Então ficou bem claro, né, irmãos? O selo ele é uma marca de propriedade. Vamos ver agora. O selar do Espírito imprime em nós a imagem de Deus. E é a indicação de que pertencemos a Ele e temos a sua imagem estampada em nós. Vocês entenderam? Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o selar do Espírito, que é nada mais do que a imagem de Deus que está sendo gravada em nosso ser, principalmente em nosso espírito. Ele grava essa imagem em nosso espírito, indicando que nós pertencemos a Deus. Amém? Então vamos prosseguir. Quando cremos, né, é o que eu já disse, quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo em nós, como um selo, uma marca de propriedade, que indica que pertencemos a Ele. Agora vamos ver alguns versículos que nos mostram isto. Aqui, 2 Coríntios 1, 22, na versão Almeida, Revista e Atualizada. E nós vamos ver ela também na versão King James atualizada, mas vamos ler aqui primeiro na versão do Almeida, Revista e Atualizada, que é a que a gente mais usa, né? Que diz aqui, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A parte do penhor nós vamos ver mais para frente, mas aqui, ó, que também nos selou. Amém? Agora vamos ver o mesmo versículo para vocês entenderem o que se refere esse selar. Olha só, irmãos, que incrível que é. O mesmo versículo na versão King James. Nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Então, a partir de corações, vai falar sobre o penhor. Mas no começo é selou como sua propriedade. Ficou bem claro, né, irmãos? Esse versículo deixa muito claro. Agora vamos ver o outro versículo, na versão King James também. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção.
Então aqui deixa bem claro que o Espírito de Deus, ele é quem nos selou. Foi com ele que nós fomos selados, fomos marcados como propriedade de Deus, até o dia da redenção, que é até quando o Senhor voltar, no dia do Senhor, quando ele voltar, todos nós seremos, ou se estivermos vivos, arrebatados, ou se dormirmos, seremos ressuscitados e arrebatados, e receberemos um corpo de glória, que é a redenção do nosso corpo, é a posse total, que Deus vai tomar a posse total do nosso ser. Não é? Agora vamos prosseguir e vamos ver, irmãos, agora o que é o selar constante. Vamos lá. É algo contínuo e constante em nossa experiência. Então, o selar do Espírito é algo que acontece diariamente em nossa experiência. Assim que cremos no Senhor Jesus, nosso espírito humano recebeu o selo do Espírito Santo, nos marcando como sua propriedade, e recebemos a imagem de Deus. Mas nossa alma ainda não recebeu essa imagem de Deus. Vamos ver aqui, alguns itens, né, do nosso ser, que é nosso espírito. Ele recebeu a imagem de Deus. Então, quando nós cremos no Senhor, nosso espírito humano recebeu essa marca, essa impressão, né? A imagem de Deus foi estampada em nosso espírito. Tanto é, né, irmãos, que na nossa experiência, quando nós cremos, nós tínhamos um desespero por ler a Bíblia, por orar, por cantar, por estar junto com os irmãos, por pregar o Evangelho. Por quê? Porque foi tão real, tão vivo aquilo, que nós queríamos expressar aquilo. E com o passar do tempo, é claro, a nossa alma volta a dominar sobre nosso espírito. Por isso que ela ainda não recebeu totalmente a imagem de Deus. Então, nossa alma, vocês podem ver aqui na imagem, ela ainda não recebeu a imagem de Deus, o selar do Espírito. E nosso corpo? O nosso corpo receberá o selo no dia do Senhor, quando seremos resgatados. Amém? Olha só, vamos ver como o Espírito Santo faz para selar nossa alma. No slide seguinte nós vamos ver o selar constante ainda, nós vamos ter mais um ou dois tópicos do selar constante para nós definirmos esse tópico. Então é algo contínuo e constante em nossa alma. Aqui está o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. E a alma, nós temos três partes, não é isso, irmãos? Mente, que apareceu aí agora. E o que é a nossa mente? São nossos pensamentos, nossas ideias, né? Onde pensamos, passamos o dia todo, né? A maior parte do nosso tempo. Não deveria ser na nossa mente, deveria ser no nosso espírito, mas ainda vivemos muito em nós mesmos, na nossa mente, pensando. Então, a outra parte da nossa alma é a vontade. O que é a vontade? São nossos desejos, aquilo que nós queremos. Tudo que você quer é sua vontade. E a outra parte é a emoção. E o que é emoção? Emoção são os seus sentimentos, as alegrias, as tristezas. Esse é o nosso ser. E Deus quer trabalhar onde? Na nossa alma. Não é? Ele já selou o nosso espírito, o nosso corpo vai ser selado na vinda do Senhor, mas hoje o Senhor trabalha constantemente para selar a nossa alma. Então, o selar do espírito é também o seu renovar, transformar, santificar e saturar. Vamos ler Romanos 12, 2, que está aqui na tela. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, esses itens, renovar, transformar, santificar e saturar, ocorre quando nós temos o quê? A transformação do Espírito em nossa alma. Quando nós pendemos nossa alma para o Espírito, então o Espírito Santo vem nos renovar, vem nos transformar, vem nos saturar com Ele mesmo, né? Com a pessoa de Deus. E o mesmo vai ocorrer aonde? Na nossa vontade e emoção. Não é só na nossa mente, né? Onde estão os nossos pensamentos, as nossas ideias. Deus vai conseguir também transformar o que? Tudo que nós queremos, tudo que nós sentimos, Deus vai conseguir ir selando para que se pareça com Ele, para que tenha a imagem dele. Amém?
Então aqui, ó, o objetivo do selar do Espírito em nossa alma é nos tornar como Deus é, em vida e natureza, mas sem a deidade. Pelo processo de transformação, seremos como Ele é. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Então, o selar constante ainda ocorre, irmãos, também em nossas ações, atitudes e comportamentos. Agora vamos ver algumas imagens que eu quero exemplificar para os irmãos, para que na sua mente você consiga se lembrar desses itens, tá bom? Então o Espírito, irmãos, não aprova certas palavras que falamos. Olha aí a imagem. Quando falamos palavras indevidas, xingamos, etc., você sente um total desconforto em seu ser interior, em seu espírito, porque o Espírito Santo vai te incomodar com o que você está falando. Você não vai se sentir bem. Se você já creu e recebeu o Senhor, já recebeu o Espírito Santo em seu espírito, você está selado. Quando você tem tal comportamento, né, tal ação, tal falar, você vai perceber que dentro de você algo não vai concordar com aquilo. Não é? E aí também há certas ações. O que são as ações, irmãos? Vamos ver aqui um exemplo. Ações: injuriar, caluniar, discriminar. Aí tem aqui, você sabe a diferença entre racismo e injúria racial? O que é um racismo? É uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo, considerado mais grave pelo legislador e é imprescritível e inafiançável. Então é muito sério você fazer uma calúnia, né, uma injúria, uma discriminação racial. E a injúria racial, o que é? Né? É diferente um pouquinho. Consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à cor, à raça, à etnia, origem ou religião. Então, se nós usarmos ações, por exemplo, você toma uma atitude, uma ação de caluniar alguém, de falar mal de alguém, de injuriar aquela pessoa usando a cor dela, a raça, né, ou a religião. Irmãos, isso é o Espírito não vai nos selar. Ele não vai concordar com essa atitude. E também, né, com essa ação, perdão. Estou confundindo aqui. Mas e agora com respeito a atitudes? O que são atitudes? Atitudes são desprezo, desrespeito, arrogância, vingança, etc. Então aqui você vê um grupinho de meninas, né, elas se dão bem entre as três aqui, mas deixaram a outra de lado. Então desprezaram aquela pessoa, não liga para ela, não coloca ela no seu círculo de amizade. Então, irmãos, é muito sério isso e o Espírito não pode nos selar quando nós falamos ou temos essas ações, tomamos essas ações ou atitudes que, né, desprezam as pessoas ou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso falar. Daqui, quem creu recentemente, daí por diante. E nós que já estamos há mais tempo, nós percebemos que às vezes ainda escapa isso do nosso falar, das nossas ações, né? Das atitudes. Então é muito sério isso e o Espírito não cela. Então, irmãos, quando isso ocorre, temos de nos arrepender. É o único caminho, irmãos, que nós temos, é arrependimento e confissão. Então, quando isso ocorre, temos de nos arrepender, confessar e pedir perdão ao Senhor. Então, aí experimentaremos o selar do Espírito. Então, quando você confessa que você fez aquilo, se arrependeu, confessou, aí o Espírito vai vir te selar por essa atitude que você tomou. Quanto à questão de você falar, ou tomar uma ação, ou ter uma atitude errada, isso pode acontecer. Por quê, irmãos? Porque ainda vivemos na nossa alma. Nós ainda não vivemos 100% no nosso espírito, que é o que deveríamos fazer, né, o tempo todo. O tempo todo estar invocando, louvando o Senhor, cantando. Mas isso não acontece geralmente. E aí acontece de a gente deixar escapar uma coisa errada no nosso
falar, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, o importante é nos arrepender, confessar e pedir perdão ao Senhor. Assim, o Espírito vai poder vir nos selar com a imagem de Deus. Amém? Vamos continuar. Ainda no selar constante, o mundo também pode nos influenciar e podemos ficar manchados, maculados, impuros, o que impede de o Espírito nos selar. Então, você pode dizer assim, mas certas coisas não são pecados. Sim, não são pecados, mas essas coisas podem nos manchar, podem tirar a nossa pureza. Entenderam, irmãos? Então nós precisamos de ter muito cuidado com o mundo. Tem um versículo, vamos ler agora, 1 João 2,15, parte B. Perdão. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O versículo, eu não pus o restante do versículo porque ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Aqui o objetivo é mostrar o seguinte, irmãos, que quando nós amamos o mundo, o que vai ser expresso? O mundo. E as coisas que há no mundo? Se nós amamos as coisas que há no mundo, nós só vamos falar dessas coisas. Nós só vamos pensar nessas coisas. Então, o mundo pode influenciar-nos negativamente e nós perdemos o selar do Espírito por isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas se você ama uma coisa muito, uma coisa que você ama demais aquilo acaba te afastando de Deus, né? Se você ama uma coisa mais do que o Senhor, aquilo acaba te afastando de Deus e por consequência, você não está tendo o quê? O selar do Espírito. Ou seja, não é Deus que está sendo expresso por seu intermédio, é o mundo. Agora vamos ver 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, irmãos, nós realmente não devemos permitir que essas paixões antigas, né, coisas do nosso passado, do nosso velho homem, venham tirar o selar do Espírito na nossa vida, no nosso procedimento, né, da maneira como nós vivemos, da maneira como nós agimos, né? Então agora vamos, quando a maneira como falamos ou nos vestimos e até mesmo nosso corte de cabelo, irmãos, é incrível, né? Na lição os irmãos citam isso, expressam a nós mesmos ou as tendências do mundo, a consequência é que não teremos o selar do Espírito, o que indica claramente que não tem a imagem de Deus e nem é sua propriedade. Então, se nós permitimos que essas coisas nos influenciem, nós não vamos ter a imagem de Deus e nem ter a marca de propriedade de Deus. Nós vamos estar pertencendo a quem? Ao mundo, né? E às paixões da nossa carne. Senhor Jesus, precisamos que o Espírito venha nos selar em cada palavra, ação, atitude, pensamento e decisão. Então, irmãos, em tudo é difícil. Eu sei que para muitos falam assim, mas irmão, isso é muito difícil. É difícil, mas comece a exercitar, né? Comece a exercitar seu espírito. Permita que o Espírito te conduza em certas ações, em certas atitudes, em certos pensamentos, né, palavras. Quando você fala, imediatamente você vai sentir, se você falar algo negativo, você sente que não houve uma aprovação por parte do Espírito, mas houve o quê? Uma rejeição do Espírito. Ele não vai aceitar aquilo e você vai sentir um pesar. Então, quando você sentir assim, basta se voltar ao Senhor, confessar para o Senhor, Senhor, pensei tal coisa, ou tive o desejo de tal coisa, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue precioso. Então, irmãos, se nós tivermos essa atitude, o Espírito imediatamente nos selará e teremos a imagem de Deus estampada em nós, na nossa alma, principalmente na nossa alma, que Deus está trabalhando agora
para nos completar, vamos dizer assim, completar com tudo que ele é, tem e possui. Ele quer transmitir tudo isso para nós, e nós vamos ver agora sobre o outro item, né, que é o penhor do Espírito. Que é o penhor do Espírito, não é? Dois conceitos significativos em Efésios 1, irmãos, sobre o penhor do Espírito. Vamos ver Efésios 1,14, vamos ler, que diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, irmãos, aqui existe dois conceitos significativos. Por um lado, aqui, ó, Deus é nossa herança. Mas em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que é um versículo anterior, a parte A, diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, o conceito significativo aqui é que, por um lado, Deus é minha herança, Deus é nossa herança, e por outro lado, nós somos herança de Deus. Entenderam? Tem esses dois lados aqui em Efésios 1. Deus é nossa herança, não é? E nós somos herança de Deus. Por um lado, somos herança de Deus, e por outro, ele é a nossa herança. Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo e agora pertencemos a Deus. Por isso o Espírito nos cela, para firmar a propriedade divina sobre nós, até que Deus venha nos resgatar na vinda do Senhor Jesus. Mas Deus é nossa herança e devemos tomar posse de tudo que ele é, tem e realizou. Vocês entenderam? Por um lado, Deus nos selou, marcou e olha, ele garantiu para nós que vai nos resgatar na vinda do seu filho. Mas hoje, irmãos, nós já podemos desfrutar de Deus como nossa herança. Agora nós vamos entender o que significa o quê? A palavra penhor. Amém? Vamos decifrar essa palavra penhor. Refere-se a um valor em espécie ou objeto que é dado em garantia até o pagamento total do que se está adquirindo. Então, penhor é isso. Por exemplo, se você vai comprar um imóvel, uma casa, aí ela custa lá, vamos falar em termos redondos aqui, 100 mil reais. Aí você diz para o proprietário, olha, mas daqui um mês eu lhe pago o valor total. Aí ele fala, não, se você quer o imóvel, você tem que me dar um penhor. Você tem que dar 10%, então ele teria que dar o quê? 10 mil reais de penhor. E no contrato, provavelmente, ele fala assim, ó, se você desistir da compra, você vai perder esses 10 mil reais. Porque ele vai ficar 30 dias esperando essa pessoa completar o pagamento, não é? Então, penhor significa exatamente isso, é um valor dado como garantia até o pagamento total. Penhor, irmãos, também significa amostra. Nos tempos antigos, quando um vendedor ele ia vender uma terra, por exemplo, ele pegava uma amostra daquela terra e dava para o comprador. Então, aquela amostra indicava para o comprador o tipo de terra que ele estava adquirindo. Não é? E se ele levasse, por exemplo, para alguém analisar, alguém que conhecesse a terra, ele fala, puxa, essa terra é muito boa, essa terra ela é produtiva, ou então essa terra não é boa, desfaz o negócio, entendeu, irmãos? Então, significa uma amostra do que a pessoa ia desfrutar quando ela realmente adquirisse a propriedade, o bem que estava sendo comprado, né? Aquela terra que estava sendo comprada. Agora vamos ver, irmãos, um exemplo na Bíblia que fala de Tamar, nora de Judá. Eu não vou ter tempo de ler o capítulo 38 de Gênesis, eu vou dar uma passada por cima só para os irmãos entenderem. Gênesis 38 fala da Tamar. Tamar é o seguinte, ela era nora de Judá e ela foi desposada com o seu primogênito. Ela casou com o primogênito. Aí o primogênito fazia o que era mal perante o Senhor e o Senhor fez ele morrer. Então, quando ele morreu, aí o Judá falou para o segundo filho tomar ela como esposa, porque isso era chamado de levirato. Ou seja, era o irmão, ou seja, o cunhado, né? O cunhado da esposa queria suscitar descendência para ela, para que o descendente dela pudesse adquirir a propriedade da porção da terra.
dar continuidade também ao nome do irmão dele. Então, esse segundo filho de Judá também fazia o que era mal. Depois vocês leem lá para vocês entenderem. Eu não vou explicar muito não, porque tem coisas ali até que acho que não convém a gente falar. Ainda não sei falar sobre isso, viu, irmãos? Perdoa. Então ele fazia o que era mal, o Senhor também fez ele morrer. E o terceiro filho de Judá era muito novo. Aí ele falou para ela, ó, você vai ficar na casa do seu pai como viúva lá, e você espera o meu terceiro filho ficar homem, aí eu te dou ele como marido. E ela esperou, passou um tempo, ela viu que ele não se lembrou disso, né? Não deu o filho como marido para ela, né? E ela, depois vocês vão ler lá, ela se vestiu como uma prostituta, e ela sabia que ele ia passar por um determinado caminho lá, ele já estava viúvo, né? A esposa já tinha falecido, e ele fez um acordo com ela lá que ele iria, para ficar com ela, ele iria dar uma ovelha do rebanho, lá um cabrito do rebanho dele. Aí Tamar pede para ele um penhor. Aí ele fala, mas que penhor eu vou te dar? Aí ela fala assim, bom, você vai me dar o seu sinal lá, devia ser o anel dele, que devia ter a marca dele, um cordão, não sei explicar o que é, se era um cordão com alguma imagem ali, alguma coisa, e o cajado dele. Ela pegou esses 3 itens como penhor. E ficou com eles, engravidou dele, né, ficou grávida dele, e foi embora para a casa do pai dela, e voltou a vestir a roupa de viúva dela. E aí o povo ficou sabendo que ela estava grávida, né, a barriga apareceu, contou para ele. Aí ele falou, então traz ela para cá que nós vamos queimar ela. Vamos exercer o juízo sobre ela, né, o que estava na lei. Aí ela falou assim, bom, peraí, primeiro vocês têm que dizer de quem que é esse anel, esse cordão e esse cajado. Aí levou para ele e falou, ó, puxa, ela foi mais justa do que eu. Irmãos, interessante disso tudo, que em Mateus 1:3, né, aí depois fala que ela gerou a Zera e a... Deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 1, versículo 3. Eu não lembro se eu coloquei, acho que não coloquei esses versículos aqui não. Então aqui, ó, no 1:3 fala, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom gerou a Arão. Então aqui, irmãos, essa Tamar, ela é ancestral do Senhor Jesus. Olha que incrível. Apesar de você achar que é um erro isso, né, ela cometeu um incesto com o sogro dela, mas Deus usou essa situação para incluir os gentios e pessoas de todo tipo na genealogia do Salvador. Então, o nosso Salvador está ligado, irmãos, com pessoas de todo tipo, né? Então, aqui a gente pode ver que Tamar, ela cometeu o incesto e gerou a Pérez, né? Zeras era o primeiro, vocês vão ler lá, mas ele pôs a mão para fora, mas não é a escolha do homem que vale, mas a escolha de Deus. Então, Pérez, que é o que foi gerar, né, foi dar descendência até chegar o Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, é maravilhoso, né, irmãos? Então eu mostrei tudo isso porque ela também pediu um penhor, então ela pediu uma garantia de que ele iria mandar o pagamento. E aquilo ainda acabou livrando ela, né, irmãos? Foi uma maneira, soberanamente, Deus usou aquela situação para livrar ela da morte e para que o ancestral do Senhor Jesus viesse a existir. Deus é soberano em tudo. Senhor Jesus, vamos continuar. Então agora vamos ver penhor, amostra e antigozo. Quando ficamos desanimados, desencorajados com nossa própria situação ou com a situação dos irmãos na vida da igreja, devemos nos voltar ao nosso espírito, onde o Espírito Santo habita, e invocar o nome do Senhor. Então desfrutaremos um antigozo, uma amostra do que será a plenitude do desfrute de Deus na eternidade. Irmãos, não olhe para as dificuldades ou problemas, mas se volte ao seu espírito e invoque, ó Senhor Jesus.
O que você desfruta hoje no seu espírito será exatamente o que irá desfrutar em plenitude na vinda do Senhor Jesus. A única diferença hoje é a intensidade. Hoje nós temos uma pequena porção, mas naquele dia, irmãos, será maravilhoso. Então, o penhor, que é uma amostra, um antigozo, isto também ocorre na onde? Nas nossas reuniões da igreja, quando exercitamos o Espírito por meio dos hinos, do ministério da palavra, das orações. O Espírito tem liberdade para agir e falar por meio dos irmãos e irmãs. Assim, também temos um antigozo de como será no reino e na Nova Jerusalém, não é? Ó Senhor Jesus, é muito bom, irmãos, exercitar o Espírito, porque nos traz esse penhor, né, essa amostra, né, essa garantia do que nós vamos desfrutar no futuro. O penhor do Espírito nos concede mais de Deus todas as vezes que nos voltamos a Ele e o desfrutamos quando nos alimentamos de Sua palavra, Sua vida divina é acrescentada em nós. Assim crescemos e amadurecemos. Este é o desejo de Deus. É assim que Deus prepara a igreja como noiva. Vamos ler esses dois versículos, esses versículos que estão citados aqui, Efésios 5, 26 e 27b e Apocalipse 19, 7 e 8. Vou colocar aqui para os irmãos lerem. Então, Efésios 5 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é o que o Espírito, como penhor, está fazendo em nós. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Esse versículo de Apocalipse está na versão King James atualizada. E o outro está, bem dizer, igual eu deixei na versão esqueci o nome agora. Almeida, revista e atualizada. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, essa é a maneira do Espírito, como penhor, ele está fazendo, né, isso em nós, dando-nos um antegozo, dando-nos uma amostra, né, de tudo que nós vamos ter no futuro quando o Senhor voltar e nos resgatar. Agora vamos ver o selar e o penhor do Espírito em nossa experiência. Mais um pouquinho, viu, irmãos? Já estamos terminando. Ao mesmo tempo em que o Espírito nos sela, ele se penhora a nós, nos concedendo mais do desfrute antecipado do Deus triuno, como nosso gozo e realidade. É assim que obtemos mais do que Deus tem e realizou. Esse é o antigozo de Deus como nossa herança. A obra do Espírito em nosso interior durará por toda a nossa vida, até que sejamos como Ele é em vida e natureza, é o que nós já havíamos falado. Até que todos nós cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, isto é, até nos tornarmos seus filhos maduros e obtenhamos o fim da nossa fé. Senhor Jesus, vamos deixar o Espírito trabalhar em nós, né, irmãos? Nos selando, nos dando o antigozo, né, o penhor da nossa herança que nós vamos receber. Então aqui nós temos o versículo de Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A palavra profética tem falado conosco, né, sobre nós termos essa plenitude de Cristo. Ele vai nos encher, né, vai nos preencher com a vida dele até nós sermos saturados com o que ele é e tem e ele adquiriu. Tem mais um versículo aqui, que é 1 Pedro 1,9, né, para confirmar essas palavras. Obtendo o fim da vossa fé, perdão, a salvação da vossa alma. Então, o objetivo, irmãos, do Espírito hoje é selar nossa alma. O nosso
O nosso espírito humano já foi selado quando nós cremos, mas agora durante toda a nossa vida, todo o nosso viver, o Espírito vai trabalhar em nossa alma até que a imagem de Deus seja estampada na nossa alma, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero e naquilo que eu sinto. Aleluia, Jesus é o Senhor. Vamos às perguntas agora. Primeira pergunta: o que é um selo? Quem gostaria de falar para mim, depois de ouvir dessa aula, o que é um selo? Pode ir direto falar. Se dois entrarem, um dá licença para o outro. Ou os dois podem responder um após o outro, ou mais, tá? Vamos lá. Que acho que ainda temos tempo, né? Tá quase Não, já passamos do tempo. Não. Temos ainda uns 10 minutos, mais ou menos, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Todos ativaram os microfones? Dê um amém aí. Amém. Então, irmãos, o que é um selo? Em poucas palavras. A Ieda está respondendo, né, Ieda? É lacre, se diz lacre de propriedade, né? Isso? Autenticação, né? Certo, amém. Alguém mais gostaria de responder? E vão anotando, irmãos. Tentem anotar aí no livro as respostas, tá? É o primeiro. Vocês podem olhar no livro também para responder. Não fiquem com medo de errar também, não. Pode. Amém? Ninguém mais? Então vamos lá. Vou dar a resposta. Acho que a Ieda bateu em cima. É um indicador de autenticação, um lacre ou marca de propriedade de posse. Amém? Se vocês quiserem anotar, vai ficar aqui até nós passarmos para o outro slide. Que aqui vai ter 3 perguntas e no outro mais 3. Então, a segunda pergunta: o que é o selar do Espírito e quando isso ocorre? Quem gostaria de responder? São todos os temas que nós vimos, tá? É uma marca de propriedade de que pertencemos a Deus. Isso ocorre quando temos o Senhor. Amém. Amém, Jane. Anota aí no seu caderno também no seu livro aí essa resposta. Então, na segunda pergunta, quem quer responder? Pode colar, viu? Eu vou deixar os irmãos colar. Pode colar no livro aí, ver o que vocês encontram aí. O que é o selar do Espírito? Nós vimos o que é um selo, não é? É um indicador de autenticação, um lacre e uma marca de propriedade. Agora, o que é o selar do Espírito? E quando ele ocorre? A Jane já respondeu, né, Jane? A Jane já deu uma resposta ali. E eu gostaria que os irmãos também, alguns outros irmãos aí, irmãs, pudessem responder. Pelo menos mais um. Pode? Claro, pode. Amém. Amém. O Espírito Santo imprime a imagem de Deus em nós. Ocorre quando cremos no Senhor Jesus e também em nossa experiência diária. Amém. É isso mesmo. Vou dar a resposta aqui. O selar do Espírito Santo imprime a imagem de Deus em nós. Ocorre quando cremos no Senhor Jesus e também em nossa experiência diária. Amém, irmãos. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a relação do selo do Espírito com a imagem de Deus? Qual é a relação, irmãos, que tem o selar do Espírito com a imagem de Deus? Alguém? Agora é experiência, né? Essa resposta é da página 79, que fala assim: o selar do Espírito é também se eu renovar, transformar, santificar e faturar? Ou não é? Eu acho que ainda não chegamos nessa aí. O selar imprime em nós a imagem de Deus. Então, mas qual que é a relação do selo do Espírito com a imagem de Deus? Nossa experiência. Essa eu acho que foi 100% dentro. Aí, vamos ver lá? O selar do Espírito imprime em nós a imagem de Deus e a imagem de Deus indica que pertencemos a Ele. É essa a relação, entenderam, irmãos? Amém? Então, o selar do Espírito imprime em nós, acho que foi a Eleni que respondeu, né, Eleni? Ela disse certinho que a imagem, o selar imprime a imagem de Deus em nós. E essa imagem, qual que é a relação? Ela indica que nós pertencemos a Ele. Amém? Então, agora vamos passar para as últimas 3 perguntas. Vamos lá. Em que áreas de nosso ser e de nossa vida podemos ser selados pelo Espírito? Quem pode responder, irmãos? Em que áreas de nosso ser e de nossa vida, do nosso viver, né, da nossa vida, podemos ser selados
pelo Espírito? Quem está respondendo, tenta responder assim bem perto do microfone para ficar mais audível, que eu não estou conseguindo ouvir. Além da nossa alma, nossa mente, vontade e emoção, em nossas ações, atitudes, comportamento. Boa, boa. Alguém mais? O celular do espírito, né? O celular da alma é o celular do antigo, assim, que o Edgar falou. Sim. E por fim, uma dimensão maior, essa dimensão Senhor. Amém. Amém. Boa, boa. Então vamos ver o que vou ter de resposta aqui. Ó. Podemos ser selados em nosso espírito, Paulão estava falando sobre isso, mas principalmente em nossa alma, mente, vontade e emoção, e até mesmo o nosso corpo, em nossa vida da igreja, sempre experimentamos o selar do Espírito, também em nossas ações, atitudes e comportamentos. Então, todos os que responderam aí, ó, 100%, amém? Muito bom. Vamos para a quinta pergunta agora. O que é um penhor? Essa é bem simples, né, irmão? É, o quê? Quem falou aí? Garantia, isso. É a Edina que falou? Amém. Quem mais? Quem mais que é um penhor? É uma? Pagamento inicial, né? Com garantia. Então, é uma garantia. Seria paga mais tarde. Sim, isso é uma garantia. Agora, o penhor tem um outro significado também, que é uma vou dar só a primeira letra. Amostra, amém. Amém. Então tá bom, essa é bem simples, vamos lá. É um valor em espécie ou objeto que é dado em garantia, tá em vermelho aí, até que o pagamento total seja realizado. Também é uma amostra do que se está adquirindo. Agora a última pergunta. O que é o penhor do Espírito? O que é, irmãos, o penhor do Espírito? Quem pode resumir aí? Então, vamos pensar. Se o penhor é uma garantia e uma amostra, certo? Se essa palavra penhor representa garantia e amostra, o que é o penhor do Espírito? É uma? Glória a Deus. E o que mais? Também. Também. O penhor do Espírito. O penhor, então, ele é uma garantia, uma amostra e um antigozo. Vamos lá dar uma resposta. É uma garantia de que pertencemos a Deus e também uma amostra do que desfrutaremos no futuro quando por fim formos resgatados. É um antigozo do que desfrutaremos no porvir. Amados, chegamos ao fim. Me perdoa por ter avançado muito. Amém. Me perdoa por ter avançado muito. Eu vou encerrar aqui a minha gravação da aula. Essa aula eu vou editar e vou colocar no meu YouTube. E depois, se os irmãos quiserem ouvi-la novamente, eu vou deixar o link lá no grupo do Estudo Bíblico, tá bom? E também, se quiserem passar para alguém, fiquem à vontade. Amém? Jesus é o Senhor.